primeiramente, a paz do Senhor a todos, amém. Para quem não me conhece, eu sou o Renan, evangelista dessa casa. Agradeço, é sempre um prazer estar de volta, agradeço a minha oportunidade aos meus pastores que estão viajando, daqui a pouco estão aí entre nós. Mas sem muitas delongas, esse texto que acabamos de ler foi o texto base. Quando eu estava pensando numa ministração, algo que falasse sobre conexão com os céus e a terra, logo esse texto me veio à mente. E logo juntamente com o texto me veio o tema: conectados a quê? A quê nós estamos conectados? Hoje em dia nós vivemos num mundo muito globalizado, onde tudo se conecta. Temos em nossas mãos, através do celular, a viabilização e o acesso a muitas coisas que antigamente era difícil. Antigamente, quando você queria assistir a um jornal, você tinha que saber sobre uma notícia, você tinha que esperar passar no jornal ou comprar ele por meio físico. Hoje em dia você pesquisa na internet. Antigamente, quando você queria assistir a algum filme, tinha que esperar passar na programação. Hoje nós temos Netflix. Quando queria ouvir alguma música, tinha que baixar no ForShared. Hoje você tem o Spotify. Eu usei o ForShared, mano. Antigamente, para quem é mais antigo, quando você estava andando na rua e precisava fazer uma ligação, tinha que ir até um orelhão. Se precisava ligar dentro de casa, tinha que ter um telefone fixo. Mas hoje tudo com a globalização, com tudo se conectando, nós temos tudo isso através do nosso smartphone celular. E hoje em dia, através disso, ninguém hoje quer sair na rua sem o celular. Porque o celular é o que nos conecta ao mundo. O celular é o que nos conecta com a vida, aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Sem ele, sem o acesso à internet, a gente fica por fora de muitas coisas que estão acontecendo. Então hoje o mundo ele muito se conecta. A geração que veio posteriormente à invenção do smartphone é uma geração ultra conectada. Tu vê que até as crianças hoje em dia estão ali no celular, mexem no celular, no tablet. Todo mundo conhece. Hoje em dia, dificilmente você vai sair na rua sem um plano de dados. Ou quando você sai, você logo procura um Wi-Fi para se conectar. Porque você quer saber o que está acontecendo no mundo. Você não quer ficar por fora. E é muito ruim quando você vai até um estabelecimento, quando você está sem Wi-Fi, você chega lá, vê que tem Wi-Fi, mas o Wi-Fi pede senha. Porque sem a senha, você não tem como você se conectar com a internet se você não tiver um plano de dados. Sem a senha você não consegue conexão. O que nós vimos nesse mês de janeiro foram mensagens sobre conexão com os céus, e de uma coisa nós podemos aprender do que foi dito: que o Wi-Fi de Deus está sempre ligado. Mas para isso nós precisamos ter o código, a senha. Abre para mim, por favor, Jó 33, versículo 14. E a palavra do Senhor vai dizer assim: pelo contrário, Deus fala de um modo sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Próximo. Em sonho ou em visão de noite, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes sela a sua instrução. Coloca de novo o versículo 14. Agora coloca na versão NVT, por favor. Pois o Senhor fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. Então o Senhor ele fala o tempo todo. O Senhor está falando esse mês de janeiro o tempo todo. O Senhor fala através de sonhos, através de revelações. Somos nós que não prestamos atenção, ou seja, o Wi-Fi do céu está sempre ligado. Somos nós que às vezes não estamos na frequência certa. Eu gosto de imaginar a conexão com os céus como a frequência de uma rádio. Se eu quiser ouvir uma rádio, eu preciso sintonizar a uma determinada frequência para que eu consiga ouvir. A exemplo, se eu colocar na 93 FM, eu vou estar ouvindo uma rádio gospel, com uma programação gospel. Mas se eu estiver numa estação abaixo, na 92 FM, já vai ser uma outra estação, tocando outros tipos de músicas seculares, etc. A sua frequência determinará exatamente aquilo que você estará ouvindo. Se é a estação dos céus
ou se é a estação do mundo. Deus pode estar falando, mas se nós estivermos na frequência errada, nós continuaremos ouvindo ao mundo. Enquanto nós não escolhermos sintonizar a nossa vida na frequência do Espírito, nós continuaremos fora daquilo que o Senhor está fazendo e proporcionando. A exemplo disso foi hoje. Esse evento que precedeu a mensagem foi um momento muito oportuno. Quando nós estamos aqui ministrando no altar, eu aqui pelos domingos de manhã, quando estou ministrando louvor, às vezes a gente dá uma olhada rápida pela igreja. A gente se desconecta dos céus e dá uma olhada rápida pela igreja. A gente começa a perceber diversas conexões, diversas frequências diferentes de cada tipo de pessoa. Enquanto às vezes tem uma pessoa aqui na frente se derramando, chorando, se prostrando, vai ter uma pessoa lá atrás que vai estar com uma cara de paisagem, pensando na vida, pensando na dívida, na morte da bezerra. Nesse momento que nós estávamos aqui tomados pelo Espírito, a gente vê pessoas que estavam aqui totalmente entregues, rasgando seu coração com a letra de louvor, enquanto vai ver outros que estavam dispersas, conversando, indo no banheiro. Durante a mensagem, sempre vai ter a pessoa que vai estar ali anotando o que está sendo escrito, prestando atenção, e vai ter outro que vai estar no celular, no Instagram, rindo, conversando. Porque são frequências diferentes. Cada um está conectado a um tipo de coisa. Por isso a pergunta: em que nós estamos conectados? Existem muitas conexões durante o culto e devemos nos perguntar qual é a nossa conexão. E esse texto que lemos no início da mensagem de Atos, nós vemos um povo reunido durante a festa de Pentecostes. A gente sempre foca nesse primeiro povo e todos que estavam ali foram cheios. Sim, mas logo depois, nos versículos que se sucederam, vamos ver que todos que estavam fora ali do cenáculo, começando a ouvir aquele mover que estava acontecendo, começaram a se aproximar. E ali, nesse texto de Atos 12, apareceram 3 tipos de grupos. E nessa noite eu quero começar por um deles. Coloca para mim Atos 2, versículo 13. Que ao final vai dizer: e outros, porém, zombando, dizem, estão bêbados. Um dos grupos que se apresentou ali naquele mover de Atos 2, a conexão deles era essa, era a zombaria. Pessoas que não somente não estavam envolvidas com o que estava acontecendo, mas estavam julgando tudo o que estava acontecendo ali. Eram pessoas que estavam presentes na festa, mas não faziam parte da festa. Eram pessoas que estavam na festa de Pentecostes, mas não receberam o poder de Pentecostes. Pessoas que por não estarem conectadas, não tinham a perspectiva dos céus, mas a perspectiva da terra. E por não saberem o que estava acontecendo, não quiseram compreender, mas criticar. Agora coloca para mim Mateus 11, versículo 16. Por favor. Mas a que compararei esta geração? Semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros. 17. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e as pessoas dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Jesus, quando estava ali naquela multidão, ele usou essa parábola que tipifica perfeitamente esse grupo que se apresentou em Atos 2, o grupo dos zombadores. Jesus chama aquela geração de geração perversa porque observa tudo, mas não se envolve com nada. E só sabe reclamar, como crianças imaturas. Veio João, comeu, bebeu, não comia nem bebia e foi julgado. Veio o Filho do Homem, comia e bebia e foi julgado também. Jesus compara essa geração a meninos imaturos, que para eles nunca está bom. Se algo está sendo feito, reclamam. Se nada está sendo feito, reclamam também. São pessoas que quando vêm para o culto, e o culto é mais tranquilo, naquela brisa só vai falar assim, nossa, o louvor não estava muito bem hoje, o pessoal estava meio desligado. Mas às vezes quando tem esse mover, está acontecendo essa movimentação da glória, nossa, mas para que tanta cantoria, para que demorar tanto?
Aí o culto passa um pouco do horário, já começa a reclamar, olha o horário que o culto está acabando, já passou do horário, por que termina tão tarde? São pessoas que nunca estão satisfeitas. Uma geração com uma mentalidade corrompida, uma mente cauterizada, que não se deixa afetar pelas coisas de Deus, pois já está afetada com as coisas do mundo. E aquele grupo não só criticava, mas tentava contaminar os outros que estavam ouvindo, chamando de bêbados. Porque entenda uma coisa, pessoas inflamadas inflamam outras pessoas. Pessoas com uma mente corrompida corrompem outras pessoas também. Então, novamente eu faço a pergunta, a quem você tem se conectado? Aonde está a sua conexão? São pessoas, agora falando do âmbito da informática, que foram contaminadas como vírus e agem como vírus no sistema. Voltando a falar sobre conexão, quando nós estamos conectados à internet, nós estamos suscetíveis à investida de vírus, que podem vir através de sites que acessamos, de compras que fazemos, de arquivos que baixamos. Todos que acessam a internet, seja pelo celular ou pelo computador, estão suscetíveis a investidas de vírus. E esses vírus podem pifar, travar, tornar o celular lento, ou até mesmo contaminar uma rede de Wi-Fi inteira. A coisa mais simples e inofensiva que fizermos pode gerar graves consequências à nossa conexão. Porque o vírus, ele nunca vem escrito, clique aqui e ganhe um vírus. Sempre é aqueles anúncios que aparecem. Parabéns, você acaba de ganhar um iPhone, clique aqui e receba seu prêmio. Ou então, parabéns, você foi selecionado para ganhar R$5.000, clique aqui e ganhe. E a pessoa vai lá, clica e ela é contaminada. Sem perceber. Pois assim também são as tentações do maligno em nosso meio. Às vezes a gente acha que Satanás ele vai se apresentar com chifre, com um tridente. Ele vai se apresentar, oi, eu sou Satanás, o demônio, não. São as pequenas coisas. São as distrações. São até mesmo coisas boas que têm nos roubado da nossa intimidade, têm cortado a nossa conexão com os céus. Você não vai acordar da noite para o dia querendo chutar o balde, querendo largar tudo, querendo se desviar. São as pequenas coisas que vão corroer a sua conexão. E quando você se der conta, você não tem mais vontade de vir à igreja, de ler a Bíblia, de orar. Tudo isso cai na rotina e a pessoa se desvia. Eu lembro da primeira vez que eu peguei um vírus no meu computador. Eu lembro que eu estava pesquisando um episódio de uma série nova que tinha lançado, eu não tinha Netflix na época. E quando eu entrei no site, rapidamente o meu antivírus acusou lá. Um cavalo de Troia está tentando corromper seu computador. E se eu não tivesse o antivírus, a minha conexão e meu computador poderiam ser comprometidos para sempre. Porque o vírus ele não avisa quando ele chega. O vírus ele não avisa, olha, eu entrei no seu computador. Você só vai descobrir que seu computador tem vírus quando ele começar a dar ruim. E já vai ser tarde demais. Eu lembro de uma vez que eu estava aqui na oração da amanhecer. Foi muito engraçado esse dia. E a irmã Ildete me deu o celular dela para colocar um louvor na caixa. Só que quando eu peguei o celular dela, começou a aparecer vários anúncios no celular dela. E eu fechava um anúncio e aparecia outro. Eu fechava outro anúncio e aparecia outro. Eu não conseguia mexer no celular dela. Falei assim, olha, seu celular está com vírus. Você tem que procurar uma informática, resetar o celular para você poder navegar nele. Provavelmente foi fruto de coisas que ela foi usando ali na internet sem saber. E foi corrompendo até que chegou nesse estado. Onde já era tarde demais. Onde já tinha que resetar o celular, perder tudo que estava ali no celular. Se você não tirar o vírus do seu computador, ele vai corroer ele vai corroer o seu celular. Então não importa a máquina que você tiver, não importa o celular de última geração que você tiver, permita que um vírus se instale, tolere que um vírus qualquer se instale no seu celular e ele vai quebrar e ele vai pifar. Por isso a palavra vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, quem está de pé, cuide para que não caia. Estamos no ano da conexão, mas Satanás vai tentar de todas as formas quebrar essa conexão. Porque todos os dias o inimigo virá. É como a teoria, eu gosto muito dessa teoria, a teoria do animal de rua. Lá na casa dos meus pais, eles têm 6 gatos. De todos esses gatos, adivinha quantos eles adotaram? Um só. Só que aparecia um gato ali na rua, minha mãe dava água, dava comida, e daqui a pouco esse gato parecia outro, e parecia outro, parecia outro. Animais de rua que hoje
vivem dentro de casa. Por quê? Porque ela foi tolerando que eles fossem se achegando, ela foi alimentando. E hoje vivem dentro de casa. Talvez o que você esteja fazendo pareça inofensivo aos seus olhos, naquele momento. Mas comece a dar espaço que logo este mal que você tolera se instalará dentro de você. Comece a tolerar que Satanás volte à sua porta todos os dias, que quando você vê ele vai estar dentro da sua casa. Porque são as pequenas concessões. Quer ver um exemplo disso? Hoje em dia todo mundo assiste uma série. Todo mundo está conectado a alguma coisa. E essa vai principalmente para os jovens, mas serve para os adultos. Continue assistindo uma série com cenas indevidas, com cenas impróprias, que logo você se tornar um viciado em pornografia. Continue, você pode até não ter um namoro pecaminoso, mas continue indo para o quarto sozinho com sua namorada, continue permitindo toques indevidos, que logo você cairá em fornicação. Você que é casado, hoje eu sou casado para a glória de Deus, continue olhando com desejo para outras mulheres, que logo você vai trair a sua esposa. Você continue se assentando na roda dos escarnecedores no seu trabalho, permitindo que conversas ilícitas estejam circulando no seu meio, que logo você estará conversando sobre coisas que não agradam aos céus. Percebeu como são as pequenas concessões? São as pequenas coisas que a gente deixa passar, que parecem inofensivas. Não é só uma série, é só uma conversa, é só uma olhada, mas que rapidamente evoluem para pecados muito maiores. Satanás, ele não precisa de uma porta aberta. Ele precisa de uma brecha. Satanás não precisa de grandes legalidades. Ele precisa que você permita pequenas coisas, que você tolere pequenas coisas. Como eu disse, não importa se você tem um computador de última geração, deixe que um vírus se instale e ele irá quebrar. Não importa, queridos, tem uma coisa que para o céu não importa, é quantos anos de crente você tem. Você pode ter 10 anos de crente, permita que um pecado se torne um pecado de estimação, uma legalidade, uma iniquidade, que você vai cair, vai se desviar. São as permissões que nós vamos dando, as concessões que vamos fazendo. Não, hoje eu estou muito cansado, não vou para o culto não, vou ficar por aqui. Não, hoje eu já fui muito atarefado, não preciso ler a Bíblia, não preciso orar. E às vezes esse um dia se torna 2, 3, uma semana, 2 semanas, um mês, um ano. Coisas que inicialmente não pareciam ser tão ruins, mas que se tornaram. Sabe, nesse ano que rompeu, 2026, o Senhor começava a me trazer uma reflexão. Eu quero fazer isso com você. Comece a olhar para o seu lado, comece a olhar para trás, ao seu redor. Vocês estão servindo e comece a lembrar. Quantas pessoas romperam o ano de 2025 ao seu lado que hoje em dia não estão mais na presença? Quantas pessoas que estavam servindo nos setores, na recepção, na mídia, onde for, que hoje em dia não estão mais na presença? Quantas pessoas nós perdemos nesse ano? Tolere o vírus, tolere a iniquidade, tolere o pecado, que talvez no ano de 2027 possa ser eu e você. Se tem uma coisa que a gente tem mania de fazer, mas Satanás não faz, é brincar. Às vezes a gente leva a nossa vida cristã como uma forma muito na moda, vamos embora empurrando com a barriga. Mas tem uma coisa que Satanás não faz, é brincar. E ele está empenhado em destruir a sua conexão. E se você permitir, ele vai fazer. Não pague para ver, querido. Não pague para ver. O reino, ele tem que avançar. Nós temos que progredir. Então, como eu disse, eu já me livrei de muitos ataques de vírus apenas por ter um antivírus no meu computador. Ele é a única maneira de identificar o vírus e proteger a minha conexão. Por isso que o crente, ele nunca pode andar sem o seu antivírus. A regra de fé e prática, aquilo que serve para identificar o que é e o que não é. Porque foi na palavra que Jesus venceu Satanás. Foi na palavra que Jesus, ele conseguiu identificar aquilo que era de Deus e aquilo que era a tentação de Satanás.
Porque até usando a palavra, Satanás tentou Jesus. Salmos capítulo 1, versículo 1 vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Como nós lemos no texto base, um dos grupos que estavam presentes em Atos 2 foi justamente esse, o grupo dos julgadores, os escarnecedores, como lemos. Quando as línguas foram repartidas em Atos 2, todos que estavam de fora começaram a se perguntar o que estava acontecendo. E prontamente um grupo se levantou e começou a zombar: olha, eles estão bêbados. Vire para o irmão que está do seu lado e diga: uma conexão errada corrompe todo o sistema. Basta um computador contaminado se conectar à rede, que isso compromete todos os outros conectados. Existem tipos de vírus que quando você pega ele começa a enviar vários links, não sei quantos aqui já receberam, links em grupo, links no privado, que claramente era vírus. E quando você pega esse vírus, começa a enviar links para os seus contatos. E essa pessoa, quando clica, ela recebe o vírus e repassa, e assim vai postergando. Por isso que devemos estar atentos à conexão que nós fazemos. Ande com um desanimado e você será o outro. Ande com um rebelde e você será o segundo. Ande com um murmurador e você será um murmurador também. Paulo deixou isso muito claro na sua carta à igreja de Corinto. As más companhias corrompem os bons costumes. E se você perceber que uma pessoa está saindo da rota, nós devemos puxar ela de volta. Mas às vezes o que acontece é o contrário. A gente empresta nosso ouvido, vamos escutando, daqui a pouco aquilo sobe ao nosso coração, aquilo corrompe o nosso coração, e daqui a pouco a gente começa, aí fala para um, fala para outro, quando vai ver, já quebrou todo um sistema, já corrompeu todo um sistema. Toda uma rede já foi corrompida por causa de um que permitiu uma conexão errada. Agora coloca para mim Atos capítulo 2, versículo 5. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos estes que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígida, da Panfilia e por aí vai, próximo. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossa própria língua. E no meio daquele mover de Pentecostes haviam os que julgavam, mas também havia um segundo grupo, aqueles que ouviam tudo o que estava acontecendo, aqueles que estavam vendo tudo o que estava acontecendo. E esse grupo é o mais comum de se encontrar, às vezes, em nosso meio, nas igrejas hoje em dia. Como a palavra diz, eram homens piedosos, conheciam a Deus, mas apenas ouviram-o falar em língua, mas não participaram daquele mover. Eram pessoas que estavam no meio, mas não estavam na mesma conexão que as demais. Eram pessoas que, assim como as outras, conheciam a Deus, conheciam as doutrinas, mas não receberam a mesma visitação, porque não estavam conectados da maneira certa. Porque andar junto, querido, não é ser igual. Judas andou com Jesus, mas não era igual a Jesus. Nós podemos estar todos os dias dentro da igreja, fazendo a obra, e mesmo assim estarmos desconectados. Da mesma forma que se você passar uma semana dormindo na garagem, você não vai virar um carro, você pode ficar uma semana dentro da igreja, que isso não vai te tornar um crente, querido. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Às vezes a gente confunde as coisas achando que estamos agradando ao coração do Pai, servindo na obra quando o nosso próprio coração não está nele. Quando o que Ele tem são as nossas mãos, não o nosso coração. Quando o que Ele tem são os nossos domingos, não a nossa segunda. Quando o que o Senhor tem é parte e não todo. O povo hebreu viu as maravilhas de Deus no deserto e ainda assim conseguiu se perder. Nós vimos a maravilha de Deus que Ele tem feito e ainda está fazendo nessa casa. E nós não podemos deixar com que isso se perca. Nós não podemos deixar com que isso vá embora. Como nós cantamos, doce presença, constante presença. Não vai embora, fica e mora. Aquelas pessoas de Atos 12 estavam em Deus, mas ficaram de fora do mover. É como eu disse, quando a gente está aqui no altar, a gente está vendo muitas pessoas com diversas conexões. Vai ter a pessoa que vai estar se rasgando e vai ter outra que não vai estar nem aí. Ela pode estar no meio, mas não é igual. Ela pode estar no meio, mas não está conectada da mesma forma que a pessoa que está chorando, se derramando. Quando você vai à casa de alguém e conecta o seu celular à rede de Wi-Fi da pessoa, você vai ver que a barra de Wi-Fi ela vai estar cheia. E a conexão vai estar boa, a internet vai estar funcionando bem. Mas quando você sai para o lado de fora da casa, você percebe que às vezes ainda tem um pontinho de internet. Ainda tem ali uma barrinha. E você ainda está conectado com a internet. Mas você não está conectado na mesma intensidade do que aquele que está dentro da casa. Você pode até estar conectado, mas você não tem uma conexão tão plena quanto aquele que está próximo ali do molde. Você pode até ter uma conexão mínima, mas não é tão boa quanto a pessoa que está próxima. É uma conexão fraca, demorada e falha. Não por conta do molde, mas por causa da sua distância dele. Tem alguém aqui entendendo o que eu estou querendo dizer? O molde continua lá, a internet continua funcionando bem. Mas enquanto estivermos distantes, não importa a potência, não importa se é 5G, nós não teremos uma conexão plena, mas uma conexão falha. Deus não nos chamou para uma conexão fraca. Deus continua falando, Deus continua fazendo, Deus continua manifestando. E hoje é a prova disso. Somos nós que mudamos. Somos nós que deixamos, às vezes, a rotina nos mudar, nos transformar para pior. Um episódio que marcou a minha caminhada cristã, e eu não sei se vou ter, eu oro para que tenha, mas não sei se vai ter um episódio que vai marcar tanto quanto uma conferência que nós tivemos, se eu não me engano foi de Pentecostes, que terminando o culto, ficou um grupo aqui, nesse exato canto aqui. Eu lembro isso de uma maneira muito nítida. Foi uma presença tão forte que todos que estavam aqui, o culto acabou, o apóstolo ele teve que recepcionar os outros pastores, precisou se ausentar, mas ficou ainda aqui um grupo, sendo cheio, sentindo a presença, sentindo a glória. E eu lembro que quando eu estava ali naquele momento, eu olhava assim para algumas pessoas, o culto já tinha acabado, mas tinha algumas pessoas pelo salão da igreja que só olhavam e falavam, como que essas pessoas podem não sentir isso? Porque era uma intensidade tão forte que ninguém conseguia levantar. Era todo mundo jogado no chão e isso foi noite adentro, foi acabar para lá de meia-noite. E o culto já tinha acabado já há algum tempo. Tinha outras pessoas que chegavam até o altar, sentavam aqui no nosso meio, mas mesmo assim não conseguiam se conectar. Porque estavam numa frequência diferente. Eu lembro que teve até um dia, foram 2 dias, teve até um dia que a pastora ficou. E a gente ficou até, foi o dia que ficou, saiu uma tarde, fomos sair quase 2 horas da manhã daqui da igreja. Foi um mover muito forte. E nessa última conferência nós tivemos um episódio parecido com isso. Quem estava aqui, testemunhou, pode falar. Onde o culto acabou, mas ninguém queria ir embora. O apóstolo sentou aqui no chão, todo mundo chorando por aqui. Foi acabar também para lá de meia-noite. E eu lembro que naquele primeiro mover que teve lá na outra conferência, eu fiquei aqui até o final, mas nesse último eu fiquei esperando minha hora para ir embora. Eu falei assim, amanhã eu trabalho, não dá para ficar muito tempo aqui. E eu fui no caminho ali meio triste, falei até com a Vitória, falei assim, poxa, Vitória,
Que saudade de ser um jovem desocupado. Que saudade de não ter nenhuma responsabilidade, de ficar aqui até tarde, mas no outro dia eu estava de serviço. Falei assim, nossa, queria muito ficar ali como eu fiquei no passado. E a Vitória prontamente falou algo que de começo me gerou raiva, mas depois eu falei, é verdade, ela tem razão. Ela falou assim, não, se você quisesse, você poderia ter ficado. Nada te impedia de ter ficado ali. A diferença é que hoje você tem uma outra prioridade. E aquilo, no início, eu falei assim, cara, o que ela quer dizer? Está querendo dizer que eu tenho que ser irresponsável com o meu trabalho? E depois tive que concordar, realmente. Hoje eu coloquei uma outra prioridade em minha vida. Quantas vezes eu não passei, virei à noite no trabalho, tive que pernoitar e estava ali. Será que eu não poderia, naquele dia, ficar até o último momento na presença de Jesus? Essa semana choveu a semana inteira. Mas eu tenho certeza que teve muitas pessoas que não vieram para o culto quinta, não vieram para o culto hoje porque estavam chovendo, mas eu tenho certeza que quando deu o seu horário, nós estávamos no ponto de ônibus esperando nosso ônibus para ir trabalhar. Não existe empecilho, poderia estar caindo o mundo, que a gente estaria ali indo para a faculdade, para o trabalho, com chuva, sem chuva, mas quando chove, o crente não vem para a igreja. Eu acordo 4 horas da manhã todo dia para ir trabalhar. Tem gente que acorda mais cedo, mas domingo de manhã, que o culto começa às 9 horas, é uma luta. É uma luta. Tem vezes que o culto começa aqui com meia dúzia de gato pingado. Eu estou aqui sempre ministrando essa oração, eu vejo. Sabe qual é o problema, querido? A gente consegue se submeter ao nosso chefe, às nossas paixões, às nossas vontades, mas nós somos incapazes de nos submetermos a Deus. A gente consegue fazer as coisas para o nosso próprio bel prazer. Quando é ir para a praia, a gente acorda cedo, a gente vai, a gente faz acontecer. Mas quando são para as coisas de Deus, existe uma dificuldade absurda. A gente não tem dificuldade nenhuma em lanchar todo final de semana, mas agora dar dízimo é uma luta. A gente não tem dificuldade nenhuma de ficar até mais tarde num evento com nossos amigos, mas quando o culto passa do horário, o crente já começa, olha o relógio, olha ali, começa a ficar agoniado. O que a gente chama de justificativa, o céu chama de apostasia. Existem muitas pessoas que estão em nosso meio, mas já apostataram da fé nos seus corações. Já abandonaram a Jesus em seus corações. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Da mesma forma, querido, não adianta nós queremos ter uma conexão forte longe do molde, não adianta nós queremos ter uma conexão forte com o celular cheio, com o computador cheio. Porque quem tem informática, você vai ver que o celular começa a travar, o computador começa a travar, e você não consegue ter conexão. É como navegar no computador com muitas abas abertas. Eu sempre tive um computador positivo, e quem entende de informática sabe a bomba que eu tinha dentro de casa. Abria 3 abas, ele já começava a travar tudo. Às vezes eu queria ouvir uma música ali, enquanto mexia na internet, montar uma pregação, ele começava a travar. E às vezes eu insistindo ali, meu computador às vezes até resetava, apagava do nada, eu perdia a pregação. Quando a conexão começa a falhar, não adianta. Tem que fechar todas as abas necessárias. Tem que excluir aplicativos que já não te servem mais. Tem que apagar arquivos antigos, fotos inúteis, para somente assim a conexão poder voltar a ser forte. Quando você não consegue mais se conectar com os céus, é necessário parar
e ver o que está cortando a conexão, aquilo que está pesando no seu sistema. Enquanto nós escolhermos levar consigo aquilo que já não nos serve mais, a nossa conexão com os céus continuará fraca. Enquanto nós tolerarmos pecados de estimação, enquanto nós permitirmos atitudes erradas, falta de perdão, mágoas, os céus continuarão fechados para nós. Quando Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, uma das teorias que diz é que a agulha era uma fenda, uma porta que tinha na muralha de Jerusalém, onde o viajante, quando chegava ali com o seu camelo, ele tinha que descer, tirar toda a sua bagagem, todas as suas coisas, para somente assim um camelo conseguir passar. Nós não podemos querer continuar levando conosco aquilo que já não nos serve mais, aquilo que o Senhor mandou renunciar, ou a nossa conexão sempre estará fraca, ou a nossa conexão sempre estará fraca. Deus está nos chamando essa noite para renunciar, ou continuaremos de fora do que Ele está fazendo. E isso tem que ser um processo constante. De tempos em tempos eu tenho que acessar meu celular e ver fotos antigas, aplicativos que eu não uso mais, arquivos que eu baixei e posso deixar de lado, porque senão aquilo acumula de novo. Às vezes a gente acha que santificação é um processo único. Eu aceitei a Jesus, eu sou santo agora. Santificação é um processo onde todos os dias eu tenho que voltar lá e continuar. Todos os dias eu tenho que voltar lá e continuar. É como lavar roupa. Não adianta lavar uma vez só, tem que lavar toda vez, toda semana. Porque vai sujar. Todos os dias nós temos que voltar e ver como que está a nossa conexão com os céus. Como está a nossa conexão com Jesus. Se nós ainda estamos amando Ele, se nós ainda queremos estar na presença dEle. Ou se, como eu disse, no nosso coração nós já apostatamos. E por último, é o grupo que todo mundo conhece. Atos 2, capítulo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa, onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Esse é o grupo que todo mundo... Esse é o texto mais conhecido de Atos 2. Aqueles que por conta da sua conexão com os céus, receberam de primeira mão aquilo que viria a alcançar todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. O que viria a alcançar nós que estamos aqui hoje há 2025 anos, ou uns quebrados, para menos. Porque como foi dito, quanto mais próximo do molde, quanto mais próximo da fonte, mais rápido a conexão funciona. Porque quem tem proximidade tem prioridade. Não é que Deus tenha seus preferidos, mas Deus tem filhos que preferem mais a Ele. Uma pessoa conectada com os céus é, acima de tudo, alguém que decidiu priorizar a sua vida com Deus do que as coisas do mundo. Após a ressurreição de Jesus, Ele apareceu a 500 pessoas, das quais provavelmente receberam essa promessa, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Mas cumprindo-se o dia de Pentecostes, apenas 120 receberam a promessa, porque o restante nem estava lá. Os planos de Deus englobam a todos. O desejo de Deus, quando se revela ao seu povo, é que todos recebam, é que todos desfrutem, porém nem todos decidem estabelecer uma conexão com Ele e com os céus. Nem todos querem limpar a sua vida, excluir da sua vida aquilo que destrói a sua conexão e se aproximar dele. E por conta disso estarão sempre atrasados ou excluídos daquilo que Deus está fazendo. Nós estamos vivendo o ano da conexão com os céus, mas se nós não decidirmos nos conectar com os céus, nada será feito.
Porque Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. É como se eu tivesse meu celular aqui, eu quero passar um vídeo por Bluetooth para o César, mas enquanto ele não ligar o Bluetooth dele, eu posso querer enviar, mas ele não vai receber. Não vai se conectar. Não adianta Deus estar falando, Deus estar exortando, Deus estar corrigindo. Se nós não corrigirmos a nossa postura, nada será feito. Nada vai mudar. Quer estar onde você está agora mesmo? Continue fazendo as mesmas coisas que você está fazendo. Que vai passar 5, 10, 20 anos e você vai estar do mesmo jeito. Vai passar uma vida e nós continuaremos no mesmo lugar. Quando Deus tem nos chamados para avançar. O louvor pode subir. Estaremos como os outros dois grupos, que ou estão criticando ou estão apenas ouvindo. Mas ambos estavam de fora daquilo que o Senhor estava proporcionando ali em Atos 2. Nesse ano de conexão com os céus, Deus está chamando a sua igreja para excluir das nossas vidas o que carregamos, mas não nos serve mais. Limpar nossas vidas de todo vírus, todo pecado que se instalou por conta de conexões erradas. Deus está nos chamando para parar de ficar usando o Wi-Fi apenas com um pontinho. Deus quer que a barra esteja cheia. Deus quer uma conexão plena. Mas para isso é necessário proximidade com a fonte que é Ele. Que nessa noite nós possamos examinar as nossas vidas e identificar a que estamos conectados. Se coloque de pé. Durante essa mensagem foi apresentado 3 tipos de grupos. Aquele que não estavam conectados de forma nenhuma. Eram pessoas que estavam totalmente corrompidas, com uma mente cauterizada. Um outro grupo que estava ali no meio, conheciam a Deus, conheciam a doutrina, mas ficaram de fora. Por conta de uma conexão fraca, por conta de falhas, coisas que foram tolerando. E outras que foram cheias. Que tipo de grupo você se enquadra nesta noite? O Senhor tem chamado a sua igreja para estabelecer novamente essa conexão. Durante esse momento de louvor, o altar está disponível, o seu lugar, fique à vontade. Mas não saia daqui com a mesma conexão que você entrou. Se você disse, não, Renan, eu entrei aqui com uma conexão boa com Deus. Então aumente essa conexão. Se aproxime mais. Busque mais. Se entrou com uma conexão fraca, não saia daqui com ela, querido. Decida hoje mudar essa história. Decida hoje se aproximar dele. Se você é alguém que já teve uma conexão, mas hoje está distante, decida hoje reestabelecer essa conexão. Pode apagar as luzes, curve suas cabeças. Jesus, aqui está o seu povo, Jesus. Aqui estão, Senhor, cada pessoa, cada vida. Que em nome de Jesus, Senhor, que nesta noite o Senhor possa reestabelecer novamente esse contato, Senhor. Reestabelecer essa intimidade que um dia foi quebrada. Reestabelecer o primeiro amor, as primeiras obras, Jesus. Nós queremos te servir como nos primeiros dias. Nós queremos te amar como nos primeiros dias, Senhor. Nós queremos sentir o nosso coração queimando novamente, onde tudo era novidade, onde tudo era novo, onde pelas madrugadas o Senhor nos despertava para ter um encontro contigo, Jesus. Que nós possamos voltar para o lugar que nós nunca deveríamos ter saído, que é perto de Ti, que é perto de Ti, Jesus. Fala com o Teu povo nesta noite poderosamente, em nome de Jesus. A paz, Igreja do Avivamento, você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente
e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.